Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a reforma militar e como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado as mudanças trazidas pela Lei 13.954 de 2019. Nos últimos anos, o STJ analisou casos importantes envolvendo militares de carreira, temporários, portadores de doenças graves, vítimas de acidentes em serviço e até questões relacionadas à identidade de gênero dentro das Forças Armadas. As decisões ajudam a esclarecer quando há direito à reforma, quando o militar deve ser apenas colocado em encostamento e como a legislação deve ser aplicada conforme o momento do licenciamento. Para compreender melhor esses julgamentos e o impacto prático dessas definições na vida dos militares, eu converso agora com o professor de Direito Militar e doutor em Direito, Felipe Danelogari. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui para estarmos conversando com um tema tão atual no dia a dia do STJ. Professor, começa explicando então para quem nos ouve, quais foram aí as principais mudanças introduzidas pela Lei 13.954 de 2019 no regime jurídico da forma militar e por que elas geraram tantos debates judiciais? Tiago e o ouvinte, o que aconteceu foi que o legislador, quando editou a 13.954, ele fez uma diferença grande, significativa em termos de reforma, diferenciando militares de carreira e militares temporários. Ele deu um tratamento diferenciado aos militares temporários, endurecendo um pouco mais as regras para a reforma militar. E isso, obviamente, causou um debate jurídico grande dessa diferenciação, porque o Estatuto, anteriormente, ele tratava militares como um gênero e não fazia essa distinção em espécies de militares temporários e de carreira. Com essa distinção, inclusive, houve apreciação no STF por meio da ADI 7092, que gerou um julgamento ainda lá em outubro de 2023, que considerou constitucional essa diferenciação à luz da isonomia desse tratamento. Então, realmente, os militares temporários, eles passam a ter a possibilidade de reforma em situações bem específicas. Basicamente, é quando ele atingir um grau de invalidez total e permanente para qualquer ofício ou profissão, ou quando ele for ferido aí em uma situação de campanha ou manutenção da ordem pública. São muito mais restritas em relação aos militares de carreira. Ok, e como que a distinção criada pela lei entre militares de carreira e temporários impacta os critérios de reforma por incapacidade? Antes da lei, um acidente em serviço e a incapacidade para o serviço militar, a incapacidade permanente para o serviço militar, ela era suficiente para que o militar temporário ele obtivesse a sua reforma. Hoje, ainda que o acidente ocorra em serviço, para o nosso ouvinte compreender, imagine aquele militar que está em suas atividades diárias, está em um treinamento físico-militar, está em uma atividade, um exercício militar, ele venha a sofrer um acidente lá. Este acidente, não sendo na manutenção da ordem pública, como uma operação de garantia da lei da ordem, não sendo em uma atividade de campanha, como aquelas situações de guerra, ele é considerado um acidente em serviço. E aí nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter a situação de incapacidade definitiva e vamos ter a situação de invalidez. A invalidez é um grau muito mais gravoso do que a incapacidade definitiva. A invalidez tem que deixar o militar total e permanentemente incapacitado para qualquer trabalho. E a incapacidade definitiva, ela deixava o militar incapaz para o serviço militar. Então, antes da lei, se um militar temporário sofresse um acidente em serviço e ficasse incapacitado definitivamente para o serviço do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, ele seria reformado.
seria reformado. Hoje não. Hoje, ainda que o acidente seja em serviço, veja, seja numa atividade militar, ele, para conseguir a reforma, ele terá que ficar na situação de inválido, ou seja, incapaz definitivamente para qualquer trabalho. Um grau bem mais difícil, obviamente, de ser classificado. Doutor Felipe, e o que levou então o STJ a firmar uma tese repetitiva no tema 1088, né? O entendimento de que militares portadores de HIV assintomático têm direito à reforma por incapacidade mesmo sem invalidez total? Perfeito, Thiago. Esse é um tema que sempre foi muito caro ao STJ. O STJ enfrenta esse tema da reforma do militar possuir o vírus HIV há mais de décadas. E aí o tema repetitivo 1088 estabeleceu uma tese que vem de encontro ao que efetivamente nós pensamos. O que acontece e por que há essa previsão de reforma da pessoa que possui HIV nas Forças Armadas? Veja, ainda que não seja sintomático, a presença do vírus, ela causa um potencial risco de contaminação a todos aqueles militares que estão muitas vezes envolvidos em atividade de campanha, em atividade de manutenção da ordem pública, em uma própria guerra. Muitas vezes militares terão que prestar socorro em situações mais diversas. Então, a razão da presença dessa hipótese de reforma, ela tem na atividade militar o potencial de risco de contaminação, o seu ponto principal. E aí, o STJ firmou uma tese que já vinha sendo construída há muitos anos por eles. Olha, ainda que não seja sintomático, o militar tem direito à reforma. E aqui o seguinte, a reforma antes da Lei 13.954 de 2019, tanto para militares de carreira quanto temporário. Após as alterações promovidas pela Lei 13.954, o militar de carreira tem direito a esta reforma. E aí, esta reforma, ela vai ter uma pequena diferença a depender do grau. Veja comigo, sendo o militar assintomático, ele será reformado no mesmo posto ou graduação que possuía no momento da reforma. Sendo o militar sintomático e estando ele, em virtude desses sintomas, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, a reforma ocorrerá no posto imediatamente superior, conforme prevê aí o Estatuto dos Militares. E em que situações o militar temporário deve ser colocado em encostamento e quais direitos ele mantém nesse período? Bom, Thiago, outro ponto muito importante aí que foi construído ao longo do tempo pelo STJ. O que acontece? Porque primeiro a gente tem que explicar para o nosso ouvinte o que é o encostamento e o que era a reintegração. Bom, a reintegração, o militar ele era reintegrado à Força Armada correspondente com direito à remuneração e todos os demais direitos próprios do militar, assim como seus deveres. Então, ele retornava ao serviço ativo para fins de tratamento de saúde. Qual é a principal diferença aqui? É a questão da remuneração. No encostamento, o que ocorre? O militar temporário, ele é licenciado das fileiras das Forças Armadas, ele deixa de ser militar da ativa e ele fica encostado para uma finalidade específica. E essa finalidade é o tratamento de saúde até obter a completa recuperação. Então, esse termo, ele é um termo até estranho para o nosso ouvinte e para muitas pessoas. Esse encostamento, o encostamento é isso, não garante remuneração. Então, aquele militar, ele será licenciado e ele terá unicamente o direito ao tratamento de saúde. Diferente, volto a repetir, da situação de reintegração em que ele passa a ter a sua remuneração aí e retorna à situação de militar da ativa. Doutor Felipe, por que o STJ entende que o direito à reforma deve ser analisado com base na legislação vigente à época do licenciamento do militar temporário? Tiago, esse é outro ponto muito importante também. Por quê? Logo que a lei foi editada, surgiu justamente a discussão em torno do seguinte: bom, o militar que já foi licenciado, mas ele ainda está
pleiteando um direito no Poder Judiciário, aplica-se a nova lei a ele, que a nova lei é um regime efetivamente mais gravoso, podemos dizer assim, ela retroage, não retroage, e aí o STJ, ao julgar o recurso especial 21.75.376, ele firmou o entendimento de que a lei aplicável é aquela que estava em vigor na data de licenciamento do militar. Por que isso, nosso ouvinte e Tiago? A lei, ela não prejudica o ato jurídico perfeito, ela não retroage em uma situação que já foi tratada na data de licenciamento. O que está em discussão aqui é o licenciamento ou não do militar. E a partir do momento em que ele é licenciado, ele não possui mais vínculo jurídico com a União. Não possui mais vínculo jurídico. Então, obviamente, que a incidência aqui da lei é da data do seu licenciamento. Não da data de edição da lei, da data de publicação da lei, não. Se o militar foi licenciado hoje, a lei em vigor, obviamente, terá as alterações da 13.954, que é de 2019. Se ele foi licenciado em 2015, 2016, 2018 ou 2019, antes da edição da lei, a lei que vige é a lei anterior sem as suas reformas. Ok. E quais são os efeitos jurídicos de um acidente em serviço ocorrido antes das alterações da Lei 13.954 para fins de reforma? Bom, Thiago, esse é o divisor de águas, exatamente. Nós temos 3 situações. Acidente ocorrido em campanha, acidente ocorrido na manutenção da ordem pública e acidente ocorrido em serviço, na situação cotidiana de serviço. Os 2 primeiros têm aquela proteção inicial que eu já manifestei para o nosso ouvinte aqui no início da entrevista. Este em serviço, ele vai ocorrer o seguinte: antes, o acidente em serviço ocorrido antes da reforma da 13.954, cujo licenciamento se deu sem as alterações da reforma, ou seja, ele foi licenciado com a lei vigente anterior, se ele atingir o nível de incapacidade permanente para o serviço militar, ele será reformado. Se ele atingir o nível de invalidez, veja, invalidez, ele será reformado com o posto imediatamente superior ao que possuía. Isso antes da lei. Então, o nível aqui de exigência é muito menor. Volto a falar ao nosso ouvinte. Quando nós falamos em incapacidade permanente para o serviço militar, é uma situação. Quando nós falamos em incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, é o nível de invalidez, é muito mais difícil. Então, aquele militar que sofreu um acidente em serviço e foi licenciado na vigência da lei anterior, ele precisará apenas demonstrar a incapacidade permanente para o serviço militar. Agora, falando de outro caso, né, o caso Maria Luísa da Silva, como que ele influenciou a jurisprudência referente à reforma e aos direitos de militares transgênero? Tiago, essa temática sempre foi uma temática muito cara às Forças Armadas, que sempre trabalharam com argumentos jurídicos, né, baseados nos princípios constitucionais da hierarquia, da disciplina. E o que aconteceu nesse caso? Este caso é um caso da Força Aérea Brasileira, em que o militar, quando fez a sua mudança de gênero, ele foi reformado. E nesse caso específico, a reforma ela foi justamente baseada por ter realizado a cirurgia de mudança de sexo. Esse era o único motivo. Por que esse caso ele é um caso importante para o STJ? O STJ, quando analisou lá o agravo no recurso especial 1552.655, ele estabeleceu que unicamente a mudança de sexo, sendo ela o único motivo, não pode ser motivo para reforma militar. E algo bem importante é que o STJ trouxe que o CID,
o que é a nossa classificação internacional de doenças, o CID, o CID atual, que se eu não me engano é o CID-11, ele diz o seguinte, olha só, não há mais caracterizada a transexualidade como transtorno mental. Então isso não é doença. Então, não sendo doença, não há qualquer razão para que esse militar seja reformado em virtude de uma incapacidade permanente. Então não há uma lógica aqui, se não é mais doença, o CID-11 não trata isso como doença, né? E é uma evolução da nossa sociedade, uma evolução aí social, não tem por que reformar. Então, um caso muito importante que traz esse ponto central para a jurisprudência do STJ e, com certeza, forma aí um caminho para as próximas e eventuais decisões que venham a ocorrer envolvendo essa temática. Dr. Felipe Dallenogari, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Thiago, o convite formulado, estou sempre à disposição da Rádio e da TV Justiça e cumprimento a todos os nossos ouvintes aí que acompanharam um pouquinho desse tema tão desconhecido, de uma área ainda mais desconhecida que é justamente o direito militar. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.